Um registro arqueológico encontrado durante um passeio. Veja só, foi assim a descoberta das primeiras pinturas rupestres do estado aqui do Rio de Janeiro. Estão num Parque Nacional do Itatiaia. Agora, os pesquisadores querem saber se essa descoberta é só a primeira de um sítio arqueológico no parque. A repórter Priscila Moraes foi lá conferir, junto com o repórter cinematográfico Milton Oliveira e o produtor Matheus Maciel. Imagina só, você está passeando, fazendo foto de planta com seu celular mesmo, quando de repente você se depara com um achado de mais de 4.000 anos. Quais as chances disso acontecer? Isso aconteceu e aconteceu com o Andrés. Eu estava fazendo uma caminhada, brincando de escalar aqui perto e vi muitas flores. Aí eu fiquei com vontade de chegar mais perto para tirar uma foto e vi essa pedra aqui. E aí eu fiquei com vontade de subir nela. E quando eu desci, que eu vi que tinha essa abertura, porque até então eu não sabia que tinha essa entrada, essa caverna. E aí eu percebi as pinturas. Eram pinturas rupestres. Rupestre, do latim arte sobre rocha, ou seja, desenhos feitos em cavernas, grutas ou paredões de pedras que datam de épocas pré-históricas. Aí, no primeiro momento, eu pensei que fosse algum desenho que algum turista tinha feito, mas logo depois eu refleti e vi que não tinha nenhum nome ou data que indicasse a data atual. Aí eu percebi que era alguma coisa mais antiga. Aí então eu chamei o pessoal que cuida do parque, os analistas ambientais. Como é que foi se dar conta de que era algo mais antigo? Foi uma sensação incrível de importância, né? De fazer parte da história, de estar ajudando a recontar uma história milenar, né? Como se eu tivesse caído dentro de um filme. Essas pinturas rupestres que o Andrés encontrou por um acaso ficam aqui dentro do Parque Nacional do Itatiaia. O mais antigo do Brasil, existe desde 1937. O registro, que é o primeiro do estado do Rio de Janeiro e agora é objeto de estudo da arqueologia, estava durante todo esse tempo mais perto do que os pesquisadores poderiam imaginar. A cerca de 50 metros dessa estrada de terra, por onde passam todos os dias funcionários, técnicos e visitantes do parque. Eu andei minha vida inteira, eu nunca imaginei que a gente fosse achar isso. E é num lugarzinho que a gente passava para escalar quase todo dia. Ninguém viu. Foi uma surpresa, uma coisa assim que não dá para imaginar, cara. Alucinante, né? Eu frequento o Planalto de Itatiaia há 40 anos. Passo por essa estrada há 40 anos e nunca imaginei que a 50 metros aqui da estrada, debaixo de uma pedra, a gente fosse encontrar umas pinturas de rupestres de 4.000 anos. Muito perto. Muito perto, muito perto. E não posso garantir, mas eu posso quase que afirmar que nesse Planalto a gente pode ter uma futura Serra da Capivara com várias descobertas arqueológicas. E aqui a gente precisa fazer uma pausa importante. O Parque Nacional Serra da Capivara fica no Piauí, no Nordeste brasileiro. Tem uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos por quilômetro quadrado do planeta. São mais de 1.200 estações registradas desde a sua criação na década de 80. A responsável por boa parte dessas descobertas foi a arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon, que morreu este ano aos 92 anos. Os achados da Serra da Capivara revolucionaram as teorias de entrada do homem nas Américas e levantaram a hipótese de que já havia traços de humanidade por aqui há pelo menos 60.000 anos. Agora, de volta ao Rio de Janeiro, no Parque Nacional do Itatiaia, a descoberta das pinturas rupestres é muito mais recente, de dezembro de 2023. E elas só foram tornadas públicas quase 2 anos mais tarde, em abril de 2025. Eu falei, nossa, isso aí são pinturas rupestres mesmo. Vocês precisam chamar o IPHAN aqui para registrar o sítio arqueológico.
Isso foi em março de 2024 e somente em setembro, depois que o IPHAN esteve aqui e fez o registro do sítio, nós fizemos a primeira prospecção de campo nas pinturas rupestres. A partir de março, nós começamos já registrados no ICMBio, através do cadastro Cisbio, as pesquisas oficialmente iniciadas. A gente passa por diversas fases de estudo. Primeiro são os registros ali, né, no paredão, reconhecer esse trabalho, verificar não só a autenticidade, mas verificar as características do espaço onde essas pinturas foram encontradas. O trabalho do arqueólogo é reconhecer essas figuras. Ele não necessariamente tem que fazer uma espécie de auditoria no espaço, mas ele pesquisa o espaço. Então ele reconhece pigmentos, ele reconhece traços, ele reconhece as formas. De agora em diante, os cientistas do Museu Nacional UFRJ e da UERJ vão identificar e localizar vestígios remanescentes em todo o parque. O território ainda é considerado um vazio arqueológico, um trabalho contínuo, de longo prazo e sem data para terminar. O que a gente está fazendo agora, né, que na verdade são os nossos próximos passos, é fazer uma contextualização arqueológica desses achados e, além disso, construir conhecimento com as comunidades através das tradições orais que eles têm nos relatado, que são importantíssimas. Os relatos da população que vive no entorno do Parque Nacional do Itatiaia dão indícios de ligação com os povos originários de outras partes do país. Entre 6 e 8 mil anos, por exemplo, a gente vai ter uma descida dos povos do Rio Amazonas em direção à parte sul do país. E entre essas etnias que desceram do Amazonas, a gente tem os Puri, que ficaram nessa região da Serra, que ocupam, né, o Rio Paraíba, né, na verdade a bacia do Rio Paraíba, até mesmo o norte fluminense. As pinturas, elas foram encontradas lá do outro lado, né, do parque, e a gente está nesse trecho aqui. E aqui a gente consegue identificar alguns elementos que relacionem esse achado com os povos que passaram por esse espaço? Sim, isso é muito possível devido, primeiro, ao tipo de ambiente em que a gente está, né? Não só com relação à vegetação ou à fauna, mas a gente fala também da presença da água muito próxima e a gente reconhecer a questão da flora e da fauna, que são bastante importantes para a presença humana. Isso quer dizer que os responsáveis por essas pinturas, eles não ficavam fixos naquele ponto? Eles andavam tudo? Eles circulavam o tempo todo. A gente não pode entender essa área ou esses povos como povos fixos num único espaço, né? Pode ser que a gente não encontre aqui locais de fixação dessa população, mas a gente encontre áreas de trabalho, de comemorações, de celebrações, de festins. Para eles, isso aqui é um aparelho astronômico, é o conjunto de rochas junto com a pintura rupestre ali. Ele faz um efeito de luz e sombra. E esse aparelho aqui, para eles, seria um instrumento muito valioso, porque eu preciso entender quando eu vou ficar aqui e preciso entender quando eu vou sair daqui, né? Se ficar muito frio e eu ficar aqui. Ou período de chuvas, eu vou poder voltar para onde eu estava. A importância desse sítio, ele remete a isso. A escrita de um grupo antigo, que nós não temos mais contato, não sabemos mais quem era, que ele está dizendo para a gente, nós estivemos aqui. Nós fomos aqueles que pisamos antes de vocês. Nós dialogamos com essa paisagem antes de vocês. E desde que foi descoberto, esse espaço passou a ser um território protegido. É fechado lá embaixo, vigiado por câmeras 24 horas por dia. Tudo isso para garantir que a curiosidade das pessoas não danifique o achado. É importante proteger esse achado durante a pesquisa arqueológica, porque a gente trabalha com materiais sensíveis, com pigmentos, a gente trabalha com as cinzas, com as marcas de fogueira. E quando você entra nesses espaços, você pode colocar a mão por curiosidade, você pode mexer, você vai tirar uma foto e você quer encostar. A gente vive vendo marcas na pedra, né? Uma pedra dura aí, séculos para deixar uma linha, o cara vem e coloca o nome dele arriscado na pedra, né? Eu não sei se eles não entendem que é crime isso. Ainda falta muita explicação, muita conversa com a população, para eles entrarem aqui com um respeito que devem entrar.
Então, a ideia agora da gente é proteger esse espaço para pesquisa arqueológica e trabalhar com a comunidade, né, a construção dessa apropriação, porque a comunidade é que vai proteger, na verdade, a comunidade é que vai trabalhar na proteção desse espaço. Eu espero que todo mundo conheça para poder cuidar, porque eu acho que conhecimento traz cuidado. E enquanto o sítio arqueológico Agulhas Negras ainda é pouco conhecido, o Andrés já aprende a lidar com a fama. Afinal, é um privilégio ser a pessoa que descobriu a primeira pintura rupestre do estado do Rio de Janeiro. Aí o Andrés, que descobriu uma pintura lá de não sei quantos mil anos. Ah, não é possível. Por que você não colocou o seu nome? Por que você não colocou o nome da sua filha? E coisas assim. Podia colocar o nome de Sítio Arqueológico Andrés Conquista? Podia, mas eu preferi não. Eu achei interessante o nome Agulhas Negras pelo o pico, o quinto maior pico do Brasil, e trazer mais importância ao parque como um todo do que para mim. Não tem importância. Eu daqui a alguns anos, não sei quando, não vou estar aqui, mas o parque com certeza vai estar. Isso que você fez é enorme. É o que as pessoas estão falando, né? Sensacional essa reportagem, todo esse trabalho. Parabéns a todos os envolvidos, né?